Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o vídeo de hoje eu vou falar para você sobre o que é você fazer quem você ama parar de beber. Parece loucura, né? Eu fazer um vídeo sobre isso, explicando detalhadamente sobre o que é você fazer quem você ama parar de beber. Mas, se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai ver como a maior parte das pessoas confunde isso absurdamente. A maior parte das pessoas não entende o que é fazer alguém que ama parar de beber. E por não entender isso, acaba sofrendo nas mãos ou sofrendo com um relacionamento conflituoso, acaba sofrendo por muitos anos. Ou pelo convívio, ou por saber que alguém que ama está se destruindo por conta da doença do alcoolismo. Então é muito importante você que ama alguém, que você se relaciona com alguém que sofre de alcoolismo, que você entenda o que é fazer essa pessoa parar de beber. Até para você decidir o caminho que você quer trilhar e entender as possibilidades que você tem. E você tem possibilidades muito especiais. Você que é uma pessoa significativa na vida de alguém que bebe demais, você tem uma espécie de superpoder que eu quero te ajudar a entender nesse vídeo de hoje. O superpoder que pode fazer essa pessoa parar de beber, e eu sei que quando eu falo isso, a primeira vez que alguém me escuta falando isso, acha que eu estou ficando maluco, acha que eu pirei ou que eu estou inventando, a pessoa não entende por quê. E aqui vai a primeira dica da live de hoje. O alcoolismo é uma das doenças mentais que mais tem mitos. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo, tá? Brasil, Estados Unidos, Europa, a maior parte dos países, tá? Todos eles que eu já vi alguma coisa sobre alcoolismo, e a maior parte de todos eles têm alguma coisa de alcoolismo, tem muitos mitos. Principalmente a cultura americana que trouxe muitos mitos para cá, são informações distorcidas, informações que colocadas fora de contexto fazem muito mais mal do que bem. Mas tem vindo uma corrente baseada em pesquisas científicas sérias, de qualidade, de pessoas altamente qualificadas, para poder desmistificar isso. E eu me considero uma dessas pessoas, né? Eu sou médico psiquiatra, psicoterapeuta, então eu tenho uma qualificação científica para falar para você sério sobre esse assunto. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, o que é você, familiar? Fazer quem você ama parar de beber, e eu estou dizendo já que você tem, você vai acompanhar o raciocínio e você vai entender melhor isso. O que é você fazer quem você ama parar de beber? É você tomar atitudes que, através das suas atitudes, essa pessoa que você ama vá parar de beber e vá querer ficar sóbria e vá se manter sóbria, certo? O que eu estou dizendo aqui? Não é você simplesmente fazer o que a maioria faz intuitivamente por não saber como lidar. Né? As pessoas, raramente, quase nunca, as pessoas são informadas sobre a forma certa de lidar. Então, como é que o familiar faz? Ele acaba tentando ajudar de formas que, sem querer, atrapalham, aumentam a resistência do alcoolista e, às vezes, até alimentam o alcoolismo. Várias pessoas vêm conversar comigo e me falam: Vitor, mas eu não consigo entender. O meu familiar, né, o meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu filho, eu faço de tudo para ele, eu ajudo ele, eu sou parceiro, sou parceira dele ou dela. E essa pessoa continua bebendo, para mim é muito difícil entender. Por quê? Porque é muito comum, já de uma forma geral, dentro dos relacionamentos, que as pessoas acabem incentivando ou acabem reforçando comportamentos que elas não querem ver nos outros. Quando a gente coloca o elemento alcoolismo no meio, isso é uma reação explosiva. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você, tá? A gente vai ter tempo, vai falar bastante disso ainda no meu canal, eu só falo sobre esse assunto, né? Mas eu tenho que escolher alguns temas para começar, talvez você está começando a assistir meus vídeos agora. Então eu preciso começar a explicar isso para você melhor, para você ter um fundamento, para você entender realmente do que se trata isso. Para você também conseguir quebrar o ciclo do alcoolismo na sua família e conseguir conviver com essa pessoa que você ama sóbria e se responsabilizando, tendo um ambiente de parceria, de responsabilidade e de realmente mais amor para você e para a pessoa que você ama. E o que eu estou dizendo aqui? Por que isso é um atalho? Porque olha só o que acontece. E alguns chamam isso de história natural do alcoolismo. Olha só o que acontece. Uma pessoa, né? O que é o alcoolismo? O alcoolismo é uma doença. Certo? Então a pessoa ela não escolheu ter alcoolismo.
E ela vai ter lá vários sintomas do alcoolismo. Tá? Vou resumir aqui para você que a pessoa continua bebendo apesar de ter prejuízos. Tá? Bem resumidamente, o alcoolismo é mais ou menos isso. A gente vai falar mais sobre isso em algum momento. Mas a ideia é essa, a pessoa continua bebendo mesmo tendo prejuízos. E uma das coisas centrais do alcoolismo, uma das coisas comuns no alcoolismo, é que o alcoolista demore muito tempo para perceber e para se comprometer com a ideia de parar de beber. Tá? Alguns chamam isso de história natural, eu não acredito nessa história natural, eu acho que isso é uma forma muito tosca de enxergar o ser humano e o envolvimento dele com as pessoas. Chamam de história natural que uma pessoa média, vamos dizer assim, começa a desenvolver o alcoolismo ali no início da vida adulta, vai bebendo cada vez mais e vai se afundando no alcoolismo, depois dos 20, dos 30 anos vai piorando, nos 40 anos está muito pior e aos 50 anos morre. E alguns chegam a dizer que isso é uma história natural, que porque o alcoolismo é assim. E as famílias que convivem com alguém que tem alcoolismo, ainda muita gente diz isso, olha, e o alcoolismo é assim mesmo, é um grande drama. E eu não estou dizendo que não é difícil, mas que não é essa a história natural, pelo menos não precisa ser assim. Porque eu trabalhava num hospital em Porto Alegre. Lá eu fiz formação num grande centro até de pesquisa em álcool e drogas, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu estava conversando com uma enfermeira que trabalha e está fazendo um doutorado lá só sobre famílias de alcoolistas. E ela trabalha com alcoolistas internados. Ela atende a maior parte do tempo, dos últimos 20 anos da vida dela, ela passou todo o tempo da carreira dela trabalhando com alcoolistas e dependentes químicos resistentes a tratamento. E atendendo eles em situações extremas, às vezes, de internação hospitalar até. E aí ela foi se dando conta, inclusive ela até conta numa live que eu fiz com ela, sobre a pesquisa de doutorado dela, que diz o seguinte, que é muito intrigante, que é muito revoltante, inclusive, que a maior parte das pessoas que chegam para parar de beber, às vezes chegam lá até obrigadas a isso, demoram em torno de 20 anos para chegar num ponto em que vão começar a falar sobre parar de beber, que vão começar a contemplar a ideia de parar de beber. E claro, essa é minha amiga, né? Considero ela minha amiga, essa enfermeira, que está fazendo o doutorado dela, começou a pesquisar e entender o que é que fazia isso acontecer. E em contrapartida, existiam pessoas que acabavam não levando 20 anos para mudar essa história. E qual que era a grande diferença? Era a atitude de alguma pessoa preocupada com o alcoolista que havia mudado dentro do relacionamento com o alcoolista. Deixa eu traduzir isso em outras palavras. Então, a conclusão é qual? E faz parte da pesquisa de doutorado dela. Ela me contou numa live que a gente fez. Está até no meu Instagram, tá? Se você rolar um pouco, você vai ver lá, alguns meses atrás, que é possível, com o envolvimento da família, da forma certa, um caso de alcoolismo que faz mal não só para o alcoolista, mas faz mal para a família que sofre vendo isso, que faz mal para os filhos, que faz mal para as próximas gerações. Uma rede de pessoas sofrendo durante, às vezes, 20 anos. É possível antecipar isso para que isso modifique, para que essa pessoa pare de beber em poucas semanas ou meses. E é isso que eu vejo com várias alunas minhas. E é isso que várias pesquisas científicas mostram, que quando o familiar sabe lidar com o alcoolismo, sabe lidar com o alcoolismo de alguém que ama, sabe se relacionar com esse alcoolista que ama de uma forma que não é, e eu vou te falar mais sobre isso, mas não é uma forma assim que o familiar tem que se sacrificar, não é isso. Que essas pequenas mudanças corretas dentro do relacionamento com o alcoolista podem fazer com que 20 anos se tornem algumas semanas. E eu entendo, tá? Se você está me ouvindo falar isso, se você está em choque, ou você não acredita em mim agora, eu entendo. Eu também não acreditaria se alguém me dissesse isso pela primeira vez, quando eu comecei o meu treinamento lá atrás. Eu não acreditaria nisso, porque parece bom demais para ser verdade. Parece bom demais para ser verdade. Só que é o seguinte, é porque a forma com a qual as pessoas entendem que é ajudar o alcoolista a parar de beber, e que eu também entendia quando eu comecei meu treinamento, ela não é compatível com aquilo que faz o alcoolista parar de beber. Vê se você se identifica. Quando eu terminei minha formação em medicina, né, aqui no interior do Paraná, que é onde eu estou morando agora, e eu fui fazer minha residência em psiquiatria.
E depois outra em psicoterapias lá no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre. E durante a minha formação em psiquiatria lá, eu fui passar pelo estágio da dependência química, do alcoolismo. E o que acontece? Eu comecei o estágio aprendendo as coisas iniciais, que eram quais? Como ensinar, como é que eu poderia ajudar pessoas que queriam parar de beber e usar drogas? Então a minha função lá eu estava começando, era simplesmente de ajudar as pessoas a parar de beber e usar drogas. E aí me colocaram numa espécie de grupo de tratamento em que as pessoas realmente queriam parar de beber e usar drogas, na sua maioria. E aí eu ia para lá, eu estudei sobre isso, beleza? E eu ia lá, coordenava os grupos, né? E aí o que acontecia? Era tranquilo. Eu chegava lá ajudando uma pessoa que estava querendo ser ajudada. Estava pedindo por isso, estava contente, estava satisfeita, querendo, olha, eu chegava lá para ajudar uma pessoa a parar de beber, era isso que ela queria, então juntava uma coisa muito compatível. Até que uma professora minha chegou e falou assim, Vitor, olha só, era para ficar 6 meses nesse estágio, alguma coisa aconteceu lá, eu fiquei 3 anos, tá? E aí o que acontece? Aí essa professora minha chegou a um ponto lá para mim e falou o seguinte, Vitor, olha só, eu estou vendo que aqui nesse nosso ambulatório, né, nesse centro de tratamento, existem pacientes que não querem parar de beber e usar drogas. Muitos. E esses pacientes acabam que não se dão bem nos grupos normais. Eles acabam não tendo muito aonde colocar eles. E a gente quer ajudar essas pessoas. E aí ela falou, Vitor, eu quero que você monte um grupo para esses pacientes para a gente tentar ajudar eles. Tentar ajudar eles a perceberem que eles precisam parar de beber e usar drogas. E aí eu comecei a tentar fazer isso. Fui lá, estudei pra caramba, montei um grupo e comecei a atender os pacientes lá que queriam resistentes a tratamento. Tá? Vou resumir um pouco a história, tá? Mas é o seguinte, eu comecei esse grupo, era quarta-feira às 15 horas da tarde. E era muito ruim, cara. Eu vou ser sincero com você, era muito desagradável para mim quando eu comecei a fazer esse grupo. Porque eu tentava fazer coisas que eu acho que você também tenta hoje com o alcoolista que você ama. Olha só o meu raciocínio, vê se não faz sentido lógico, intuitivo. Prático é horroroso o que eu fiz. Talvez você também faça o que eu fiz, o que eu fazia. Mas olha só se o raciocínio não faz sentido. Chegava lá uma pessoa que precisava parar de beber e usar drogas. Precisava parar de beber porque tinha perdido emprego. Precisava parar de beber porque estava perdendo a guarda dos filhos. Precisava parar de beber porque já tinha pegado câncer de fígado. Então é óbvio que essas pessoas precisavam parar de beber. E eu todo cheio de mim, arrogante, inexperiente, ingênuo. O que eu fiz? Com muita vontade de ajudar, com muita vontade de aprender, com muita vontade de fazer alguma coisa que importasse realmente. Com muita boa vontade, eu tentava explicar para eles por que era melhor para eles mesmos parar de beber e usar drogas. E argumentava, e questionava, e falava sobre os males do álcool no fígado, no cérebro, nos órgãos, explicava como o álcool afeta o cérebro. E eu achava que eu estava o máximo. E eu tentava ser legal com os pacientes e tentava explicar para eles por quê, mostrar para eles, olha, mas fulano, por que você faz isso com a sua vida? Olha só tudo que você já perdeu. Olha só as coisas que você precisa mudar. E as pessoas, e os pacientes, cara, era um cabo de guerra horrível. Teve grupos que os pacientes riram da minha cara. Teve grupo, até que uma vez eu estava tão assim, com vontade de ajudar eles, que eu cheguei a gritar com o paciente. Porque eu estava frustrado também. Eu achava que aquilo não ia dar em nada. Eu achava que não tinha o que fazer. Eu comecei naquele ponto a achar que não tinha o que fazer. Que você não pode, não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado. Aí eu cheguei para essa minha professora e eu reclamei com ela, claro. Eu falei, olha professora, esse grupo aí não está dando certo, cara. Esse grupo aqui não está dando certo. Olha só, os pacientes fazem isso, eles fazem assim, eles não têm interesse em estar nesse grupo. E está sendo um grande cabo de guerra, é um inferno, na quarta-feira à tarde é um inferno. Eu não estou mais gostando de fazer esse grupo, eu não acho que eu estou ajudando ninguém. E aí ela, muito querida, tá? Eu gosto muito dela, mas ela olhou para mim e falou uma verdade muito sincera. Eu não gostei nada de ouvir o que ela disse, mas ela tinha razão e a partir daquilo começou a mudar as coisas para mim, começou a mudar o meu entendimento. Ela falou, Vitor, sabe o que é, cara? Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe lidar com eles, Vitor. Eu falava, mas professor, eu fiz A, B e C, olha só, cara.
Eu insisti com eles, mostrei para eles que eles precisavam parar de beber. O problema é eles que não me escutam. O problema é eles que não estão nem aí para o que eu estou querendo dizer. Eu preciso falar para as pessoas que querem me ouvir. Ela riu de mim. Aí eu estava frustrado, eu falei para ela, não é o que eu fazia normalmente, tá? Mas para mim foi uma... Eu falei assim, ó, professor, você quer saber? Por que você não vai lá comigo então? E mostra, vai lá e vê o grupo, porque parece que não adianta eu falar para você. Você precisa ir lá para ver, porque isso que você está dizendo para mim, eu não entendo. E ela foi, cara. E ela foi na semana seguinte. E ela começou a conversar com os pacientes de uma forma muito diferente da minha. E os pacientes começaram a reagir a ela de uma forma totalmente diferente ao que reagiam a mim. Não era ela tentando convencer eles a parar de beber, era pela primeira vez na vida. Eles convencendo ela do porquê eles precisavam mudar. E a minha cabeça explodiu. Sei, pô, como é que pode? Fazia várias semanas que eu estava tentando fazer isso. E não pense que eu não estava tentando. Não conseguia. Só que a partir daquele momento aconteceu para mim uma coisa que talvez ainda não tenha acontecido para você. Eu enxerguei uma coisa que eu não enxergava até então. Eu vi aquilo acontecendo com os meus olhos. Eu vivia aquilo, eu via aquilo acontecendo. E mudou tudo. E eu comecei a pensar, cara, se tem um jeito de fazer isso, eu quero saber. E eu comecei a estudar tudo que eu podia. Tudo que existia, de todo tipo de comportamento humano desafiador. Todo tipo de coisas, de mudanças difíceis que são necessárias para as pessoas. Eu comecei a estudar e comecei a aprender um monte de coisa. E comecei a aplicar isso no grupo. E comecei a experimentar isso no grupo. E comecei a sentir que, cara, eu também conseguia fazer aquilo. E as quartas-feiras à tarde, ao invés de ser o inferno da minha semana, passaram a ser o auge da minha semana. E o que acontece? Eu percebi que, olha, só o jeito de eu falar com esses alcoolistas resistentes a tratamento já muda tudo. E aí eu me incentivava muito por isso, por quê? Porque eu via as histórias mudando. Eu não sei quanto você convive com problemas do alcoolismo, mas é muito horrível o que acontece. E muitas pessoas ao redor sofrem por conta disso. E você vê isso podendo mudar pela primeira vez em décadas. Isso é extraordinário. Para qualquer um que tenha a sensibilidade de entender isso. Entender que o alcoolismo é uma doença, entender o impacto que essa mudança em uma pessoa pode gerar para outras. E aí eu viciei naquilo, achei o máximo. E aí quando eu fui para o meu consultório, eu comecei a ver que os familiares, chegava muito familiar para mim também, querendo saber como ajudar o familiar alcoolista a parar de beber. E aí eu percebi que os familiares pareciam muito comigo. Quando eu estava começando a fazer esse grupo lá, que é o Grupo EVA, e eu comecei a ensinar esses familiares. Olha, como lidar com um alcoolista resistente a tratamento. Porque se só a partir da conversa de uma pessoa desconhecida com alguém resistente a tratamento, qual o impacto, qual poder poderia existir na medida em que eu entendi que o que faz uma pessoa querer parar de beber e querer quebrar o ciclo do alcoolismo é o relacionamento. Imagina um relacionamento que já existe, uma pessoa que já é significativa, que convive com o alcoolista no dia a dia. E eu comecei a ensinar isso para os familiares, que queriam muito saber. Pais, uma das primeiras pessoas foi um casal, um pai e uma mãe. E aquele pai sofrendo muito, porque o filho não queria saber de parar de beber. E ele não estudava, não fazia nada. E eu comecei a ensinar esse pai. E esse filho não queria ir para consulta nenhuma, ele não foi em consulta nenhuma, não foi mais. Ele foi um dia, dois, emburrado e nunca mais voltou. E eu comecei a ensinar esse pai. Eu falei, tá, eu vou te ensinar então. E ele queria aprender. E aí o filho dele parou de beber, voltou a estudar. Por quê? E o que ele precisou fazer? Ele não precisou fazer 1 milhão de coisas. Não precisou se sobrecarregar mais do que ele já estava sobrecarregando. Ele não precisou sofrer mais do que ele já estava sofrendo. Ele só precisou aprender quais eram as mudanças que ele precisava. Ele, a esposa dele também. Eu não vou diminuir, mas é que ele era um pouco mais, ele sofria mais até. Não que a mãe dele não sofresse, mas marcou muito ele porque esse era um pai que sofria muito, vendo o filho dele bebendo demais, porque para ele também era um trauma. Porque ele já tinha um irmão dependente químico que já estava com quase 40 anos e nunca tinha mudado. E aí quando ele viu o filho dele nessa situação, ele ficava muito assustado com isso. E eu não consigo entender
Depois de tudo isso que eu já vi, alguém dizer que você, familiar, é impotente perante o alcoolismo de quem você ama. Eu não estou dizendo que você tem obrigação nem nada disso. Só que eu vejo milhares de pessoas hoje sofrendo por conta do alcoolismo de alguém que amam. E elas não percebem, nunca ouviram falar que uma das opções, uma das oportunidades, uma possibilidade real e próspera é aprender a fazer essa pessoa parar de beber, entender sobre o alcoolismo, entender como usar o relacionamento para fazer essa pessoa parar de beber. E essa é uma das razões que eu comecei a vir divulgar isso para a internet. Por isso que eu estou aqui, por isso que essa live, esse vídeo chegou até você. E eu comecei a divulgar que isso era possível. E eu comecei a ensinar isso. E eu comecei a mostrar isso. E eu fiz até um curso online, né, que já tem dezenas e dezenas de alunas. Alunos e alunas, tá? Porque não é só mulher. E as histórias que eu tenho visto nas últimas semanas, nos últimos meses, né, são incríveis. E eu quero trazer essa mensagem para você. Se você quer fazer quem você ama parar de beber, você pode. Você consegue fazer isso. Se você tiver vontade de aprender a fazer isso. E qual a vantagem de você fazer isso? É você transformar um destino para você e para sua família, que talvez fosse terrível, em algo totalmente diferente. E no processo você não se desgastar com isso e você se sentir melhor no caminho. Certo? E aí vem, porque, né? Tem alguém na live, de repente, que já conseguiu o resultado? Conta aqui. Porque volta e meia tem alguma aluna minha, tem alguém que já conseguiu o resultado. E já conseguiu fazer alguém que ama parar de beber? Então conta aqui para mim se você já conseguiu. Mostra aí, fala aí para nós. Que eu acho que isso pode inspirar muita gente que está vendo isso pela primeira vez. Né? Eu estou organizando um site para organizar os depoimentos, para ajudar a ver, porque as pessoas não enxergam isso. As pessoas só veem dor, as pessoas só veem o alcoolismo causando, adoecendo a família. E não enxergam que existe outra possibilidade, um caminho que você pode trilhar para levar quem você ama a parar de beber. Né? Daí as pessoas, eu fico emocionado, de verdade, quando alguém vem me contar. E isso cada vez mais tem sido cada vez mais frequente. Toda semana eu recebo alguma dessas. Tipo assim, Vitor, olha, faz 26 anos que eu lidava com o alcoolismo do meu marido. E depois que eu comecei a aprender com você sobre como levar essa pessoa, meu marido, parar de beber, pela primeira vez em 26 anos, ele ficou 40 dias sem beber. E as coisas só vêm melhorando. Então, isso é o que me inspira, isso é o que me move, esse tipo de história. Agora, se você também deseja ter esse tipo de história, você também pode. Oh, que beleza, hein? Olha, turma 3 do curso A, que o marido está há 44 dias 100% sem álcool. Que beleza, hein? Que legal, Zezé. Coisa boa, cara. Isso é o que me motiva. Daí tem gente, tá, que está pensando, que está começando a me acompanhar agora e que talvez pense coisas como: Vitor, mas olha só. E até aperta no coraçãozinho, deixa eu ver, clica aqui no compartilhar, no curtir aqui, envia essa live para outras pessoas poderem assistir isso também, poderem acompanhar aqui com a gente. E talvez você tenha ouvido falar de alguém, ou através das suas experiências, você já tenha ouvido, você já tenha pensado coisas como: Vitor, mas olha só, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém, Vitor. Como é que eu vou mudar uma outra pessoa? E eu quero te dizer, esse é um raciocínio, tá? Daria para fazer uma live só sobre isso, mas esse é um raciocínio que se você para um pouco para pensar, ninguém muda ninguém? Tá. Beleza, talvez em algum sentido, beleza, ninguém muda ninguém. Só que olha só, você muda você, né? Você consegue mudar você. Ah, Vitor, você consegue mudar você. Você quer mudar alguma coisa em você? Você consegue. Né? Você está a fim de mudar alguma coisa em você? Você consegue. E agora, as suas mudanças, elas são capazes de provocar mudanças em outra pessoa que você gosta, outra pessoa que você convive. E se você souber como aplicar suas mudanças no sentido de mudar, no sentido de criar interesse nessa outra pessoa mudar, ainda mais quando a gente fala de alcoolismo, que ainda tem muito mais possibilidades. Se alguém viesse falar para mim: Vitor, mas olha só, eu quero, é um exemplo bobo, mas só para te explicar um pouco melhor um conceito que é um pouco complexo, tá? Tentar simplificar isso. Olha só, se você falasse para mim: Vitor, olha, eu quero que o meu esposo, olha, Vitor, meu esposo, ele tem o cabelo que está branco. Ó, exemplo bobo, só para você entender o conceito. O cabelo do meu esposo está branco e eu quero que ele passe a pintar de preto.
Quer dizer então que eu posso fazer ele pintar o cabelo de preto? Aí eu diria para você que eu não tenho certeza. Talvez possa, talvez não possa. Porque eu questionaria qual é o prejuízo real, objetivo, de uma pessoa ter o cabelo grisalho. Né? É muito discutível você dizer que a pessoa precisa pintar o cabelo de preto. É muito discutível isso. Agora, o alcoolismo não é assim. E até por isso que é doença o alcoolismo. O alcoolismo não é discutível. Ele é um comportamento de beber que traz prejuízo para a pessoa, prejuízo sério, que pode levar inclusive até a morte. Então a gente não está falando aqui de você começar a querer mudar os princípios e a personalidade de uma pessoa. Apesar de até isso poder mudar muito, porque o alcoolismo afeta a personalidade, quando a pessoa para de beber, ela muda completamente o jeito de ser. Mas entende o que eu quero dizer? Na medida em que você compreende que o alcoolismo ele não é uma coisa pequena, banal. Ele é um prejuízo muito grande. O estranho que deveria parecer é o seguinte: olha, mas como é que eu não consigo fazer o meu familiar parar de beber? Sendo o alcoolismo uma coisa tão horrorosa. Eu acho que é isso que deveria ser questionado. Não engolir a ideia de que ninguém muda ninguém. Entende o que eu quero dizer? Porque as maiores mudanças do comportamento humano, em geral, começam com alguém. E as maiores revoluções da humanidade começaram um dia, inclusive, com poucas pessoas. Então, mesmo que você seja a única pessoa do seu entorno que está querendo uma mudança para você e para as pessoas que você ama, é possível fazer isso. Agora é o seguinte, tem gente que fala o seguinte: Vitor, mas olha só, mas o meu familiar não. O meu familiar de jeito nenhum. Sabe por quê, Vitor? Porque ele não quer ajuda para parar de beber. Se você pensa isso, você está igual eu lá no começo. Eu entendo, tá? Talvez eu até fosse pior que você, não sei. Mas a ideia de achar que uma pessoa precisa querer ajuda para receber uma ajuda que faça essa pessoa querer mudar, ela é uma ideia até perigosa. E é uma ideia que ela não está só nos familiares. A maior parte, inclusive, tá? Isso não sou só eu que estou dizendo, tem pesquisas científicas sérias falando sobre essa defasagem que muitas vezes afeta até o tratamento do alcoolismo no país e no mundo. Que até muitos profissionais acabam engolindo uma ideia errada que não tem o que fazer, que a pessoa tem que chegar e querer parar de beber. E é por isso que vem esse desastre da saúde que a gente vê no alcoolismo. Porque a maior parte até dos profissionais não estão preparados para lidar com um paciente que não quer mudar ainda, para se relacionar de uma forma para criar interesse na mudança. Isso é ciência. Existe isso. Existe uma vertente toda só sobre como criar interesse em alguém para mudar. E são alguns pequenos elementos que podem ser ensinados para o convívio social e para a família. Então eu entendo que você até pense isso, porque várias coisas que você fez possam não ter funcionado, ou até alguém disse isso para você. Mas é o seguinte, daí tem outro pensamento, tá? A gente vai ter muito tempo para falar sobre todas essas coisas, aprofundar mais, explicar melhor isso, mas olha só. Outras pessoas pensam o seguinte: Vitor, mas olha só, cara, o alcoolismo afeta a família, o alcoolismo do meu filho, o alcoolismo da minha mãe, do meu pai, o alcoolismo do meu esposo, da minha esposa, ele afeta a mim. Logo, será que o melhor não é eu, a partir de agora, parar de tentar fazer qualquer coisa a respeito e começar a cuidar de mim? Vitor, eu acho que eu sofro, então o melhor que eu posso fazer é parar de tentar fazer essa pessoa mudar para eu passar a cuidar melhor de mim, enquanto eu tento esquecer esse drama que acontece com essa pessoa significativa na minha vida. E eu vou te dizer, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: nunca foi para você parar de cuidar de você. Eu não sei de onde existe isso. Se você tem esse mito, já pega aí. Se você vai acompanhar esses vídeos que eu estou fazendo agora, essas lives de aquecimento, já pega até um papel e uma caneta e começa a anotar. E anota essa ideia que eu vou te dar aqui, porque você vai esquecer. Talvez você esqueça e eu não quero que você esqueça, porque isso vai te atrapalhar muito. Então anota, por favor. Pega aí, tem um papel, uma caneta do seu lado, aí pega, anota isso que eu vou dizer. É sério. Não fica olhando para mim não, anota. Pega um papel e caneta aí. Não é para você parar de cuidar de você em nenhum momento.
Eu não disse até agora que você tem um poder impressionante, um poder incrível de transformar a sua vida e a vida da sua família para conviver com a pessoa que você ama sóbria e mudar a história da sua família e das próximas gerações? Isso não é um grande feito, não é uma coisa extraordinária? Então, você que tem esse poder, você tem essa possibilidade, você merece de cuidados. Não é para você deixar de cuidar de si em nenhum momento. Uma coisa não está separada da outra, em nenhum momento. Ah, Vitor, às vezes tem gente que fala, Vitor, eu estou pensando aqui, ó, será que eu não fico preocupada demais ou preocupado demais, pensando demais num problema que não é meu, um problema do alcoolismo de outra pessoa? Será que eu não deveria começar a viver minha vida? Querido, pensa aqui comigo. Eu sei que muita gente pode ter falado um monte de coisa para você e a sua cabeça às vezes fica muito cheia de coisas e às vezes isso é esquecido muito fácil. Mas vem cá comigo, pensa comigo. Você, essa pessoa que você ama, se ela parasse de beber, como é que seria a sua vida? E quanto hoje você sofre por conta do alcoolismo dessa pessoa que você ama? O alcoolismo que é uma doença, não é o jeito de ser seu familiar. Ela está doente. Como é que a mudança disso ia fazer você se sentir melhor? Ou outras pessoas significativas? Como é que isso ia afetar? Então, na medida em que isso te afeta, isso é um problema seu. É você lidando com questões da sua vida. Isso não é você deixar de cuidar de si, se você, claro, fizer da forma certa. Se você já começa pensando, eu estou sofrendo demais, eu estou desgastado demais, eu estou me matando, você não está fazendo direito, com todo respeito. Não tem como saber, mas você não está fazendo direito, é um sinal de fumaça. Quando alguém chega falando, Vitor, mas eu faço tanta coisa e não vejo resultado, eu estou sofrendo. Cara, você está fazendo errado, você só tem que descobrir agora aonde. E eu não estou falando que não é sofrido, não estou falando que não dói, mas é claro, qualquer problema da vida sério, importante, como o alcoolismo de alguém que você ama, vai doer, cara. Só que dor é uma coisa. Dor é uma coisa. Dor a gente tem na vida. Dor faz parte da vida. As pessoas que nós amamos vão morrer um dia e isso dói. A gente não vai ter tudo o que a gente quer, isso dói, né? A gente não pode ter, a vida não é 100% como a gente quer, só que dor, beleza, existem coisas na vida que a gente não pode mudar. Tipo, a mortalidade, nossa, um dia todos vamos morrer, né? Agora, várias coisas podem ser modificadas. E daí quando a gente não age, não toma atitude para fazer acontecer a mudança que a gente quer ou precisa para a nossa vida, isso não é dor, isso é sofrimento. Porque acontecem coisas que poderiam ser evitadas. E daí tem gente que fala assim, Vitor, mas olha só, dá muito trabalho, ou é muito caro, eu preciso achar, Vitor, mas é muito cara, ou um profissional que é muito caro, ou que é muito caro. Já começou errado. Já começou errado. E eu vou te dizer por quê. Porque a maior parte das pessoas desperdiça tempo, dinheiro, saúde. E tempo é vida. Tempo não tem valor. Tempo é inestimável. Não é mesmo? Ainda mais no alcoolismo, que só vai piorando com o tempo. Perdem tempo porque não enxergam o que estão fazendo, porque não sabem o que estão fazendo. E aí investem toda a esperança numa estratégia que nem sabe. Bota lá a esperança, vou lá ver se, sei lá, se eu guardar dinheiro durante anos e colocar lá numa vai curar e vai voltar 100% curado. Cara, não. Antes de você começar a pensar em onde colocar o seu dinheiro, a sua energia, o seu recurso, sua vida, a se dedicar de verdade, você precisa entender o que está acontecendo. Entender para que lado você está indo. Não adianta você acelerar o carro com toda a força ou sair correndo com toda a velocidade se você não sabe qual é o caminho que vai levar até onde você quer chegar. E às vezes você começa a ir até para trás. Isso é o que mais custa. E daí é o seguinte, daí tem gente que pensa assim, Vitor, porque tentam ajudar do jeito errado. Porque tentam, por exemplo, convencer o alcoolista racionalmente a parar de beber. E racionalmente não rola. O álcool não é uma coisa racional. Se fosse racionalmente, o alcoolismo não existiria. E um panfleto resolveria. Você sabe disso. Pensa um pouco.
Racionalmente, vou começar a explicar para ele, dar motivos do porquê ele precisa parar de beber. Ou começar a pensar, mas se ele continua bebendo é porque ele não se importa comigo. Ou, o que ele precisa Ou o problema são os amigos. Ou vou achar uma pílula mágica. Não vai achar, querido. Não interessa, não vai achar. Se existisse, o dia que existir uma pílula mágica que acabe com o alcoolismo, maravilha! Maravilha! Tomara que exista um dia, mas não existe ainda isso. Não existe isso. Não existe isso para nada. Por que existiria para o alcoolismo? E agora é o seguinte, e as pessoas acabam não pensando, nem pensando de verdade, acabam não levando em consideração o relacionamento que tem com o alcoolista, o impacto que você causa no alcoolista ou na alcoolista, a partir da forma que você se relaciona com ela, os seus comportamentos, o jeito que você conversa, como você lida com as situações do cotidiano, no dia a dia. E eu vou te falar, o segredo não está obscuro, por trás de pergaminhos em cima de uma pedra escondida a 7 chaves. O segredo e o poder para você fazer quem você ama parar de beber, ele está embaixo do seu nariz. O problema é que você talvez hoje ainda não está capacitada ou capacitado para enxergar o que acontece hoje no cotidiano. E aí você não consegue enxergar ainda. Aí tem gente que fala, Vitor, mas me dá uma dica sim, e eu vou dar várias dicas. Mas se você não entender que existe um fundamento por trás daquilo que eu estou falando, que existe a necessidade de você começar a enxergar esse problema de uma outra forma, você vai começar a ficar perdido ou perdida, sem saber nem para onde ir. E eu não quero causar essa sensação em você, não quero que você comece já com o pé errado. Quero que você comece a perceber que, olha, beleza, então existem coisas que eu não sei, e essa é a segunda coisa que eu quero que você anote, né? A primeira qual foi? Você não pode esquecer de cuidar de si. Isso não é necessário para fazer quem você ama parar de beber, e não existe justificativa para você deixar de cuidar de si, isso nunca foi negociável. Sem cuidar de si, não anda, né? A parada aqui não é sacrifício para dar, você não está dando um órgão para alguém. Não é essa parada, nunca foi. E a segunda coisa é que se você não está tendo o resultado que você quer, e você vai ver dezenas de pessoas, né? Na semana A que eu vou te mostrar dezenas de pessoas, né? Aqui, talvez aqui no comentário, não sei qual rede social você já está vendo pessoas dizendo que estão tendo resultados e conseguiram fazer o familiar parar de beber. E a diferença dessas pessoas para você não está em algo que elas nasceram, está em alguma coisa que elas hoje sabem, que você ainda não sabe. Esse é o grande segredo, que não é segredo. Mas se eu não estou conseguindo o que eu quero é porque existe algo que eu ainda não sei, eu preciso entender melhor isso. E você pode estar um insight de entender aquilo que você precisa para mudar a sua história. Mas você precisa estar aqui, você precisa ouvir, você precisa entender, você precisa aprender e progredir nisso. E você precisa entender, acima de tudo, o seu papel hoje, tá? Eu vou começar a dar uma dica aqui agora, para hoje, tá? Para você começar a pensar e talvez até aplicar hoje, tá? Uma dica aqui, que é o seguinte, o jeito certo começa por você entender o seu papel. Se você me ouviu desde o início, você já está começando a entender que, olha, existem jeitos de ajudar o alcoolista que só atrapalham, que pioram as coisas. Igual eu mesmo piorava as coisas no meu grupo, meu próprio grupo que eu montei, que estava indo à decadência, porque eu estava fazendo tudo errado. Eu gerava resistência nos pacientes em parar de beber. Já estavam resistentes, eu piorava. Então comece a entender o seu papel, comece a entender se você talvez não é igual o Vitor era lá no começo. Tentando convencer, tentando argumentar, arrumando vários cabos de guerra e piorando a resistência. E por outro lado, comece a entender o seu papel dentro do relacionamento. Como é que você se relaciona com essa pessoa no dia a dia? Que tipo de problemas você resolve e em que momento? Até que ponto você assumiu que, olha, realmente eu estou atento, eu estou atenta a ver como é que eu estou entrando nessa parada. E eu não estou dizendo que você faz isso porque você quer, porque eu estou dizendo uma coisa que é desagradável talvez para ouvir, igual foi para mim quando minha professora falou, e eu sei, se você está com raiva de mim agora, eu te entendo. Né? Porque eu estou dizendo para você, se você está entendendo bem, que você está errando em algum lugar, cara. Você está errando em algum lugar. Sabe por que eu sei isso? Porque você ainda não conseguiu, cara. Porque você ainda está na jornada. Você ainda não chegou lá, no destino.
Então você está errando em algum lugar. Você precisa começar a abrir a cabeça para olhar isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você pode mudar. Talvez nunca te ensinaram isso. Não tem como você nascer sabendo. Talvez é a primeira vez que você está ouvindo falar disso. Então não adianta se julgar nem nada disso. E eu não estou falando isso para você se sentir mal. É justamente para você sentir e perceber que existe uma possibilidade. E é você começar a entender o seu papel dentro do relacionamento com essa pessoa que você ama. E qual é o seu papel? É começar a perceber no cotidiano esse relacionamento. Como é que são as conversas que vocês têm? Como é que você lida com os problemas que acontecem por conta do álcool? E como é que você lida com essa pessoa durante os momentos? Talvez hoje sejam muitos, talvez hoje sejam muito poucos, mas os momentos em que essa pessoa não bebe. Né? Começa a olhar para a vida, começa a olhar para esse relacionamento com essa pessoa. E vou te dar um exemplo aqui, tá? E é um exemplo, eu quero já antecipar. Esse exemplo, tem muita gente que eu já vi esse filme, a pessoa começa a me acompanhar, eu dou um exemplo, e aí chega a pessoa e fala assim, ah, Vitor, isso eu já fiz. Ah, Vitor, isso não adianta. Ah, Vitor, mas no meu caso isso aí é impossível. Se no seu caso é impossível, pega o fundamento que tem por trás disso. Porque quanto mais, e você não precisa entender, porque às vezes eu estou dando um exemplo que pode ser útil para alguém e você pode lhe tirar uma lição disso de qualquer forma. Ah, Vitor, mas é muito óbvio. Eu já cheguei na conclusão de que nada é óbvio. A clareza sempre é vitoriosa. Mas é o seguinte, um exemplo disso é você não beber com o alcoolista. Um exemplo disso é isso. Você não beber com o alcoolista. Vitor, mas eu não bebo e ele não parou de beber. Isso é um exemplo, cara. Porque se você começa a pensar assim, ah, mas eu não bebo, ele não parou de beber, você começa a anular camada atrás de camada daquilo que você pode fazer. Daí você esvazia tudo que você tem. E aí quando você vê, você não faz aquilo que tem que fazer. Então começa pensando nisso. Em não beber mais junto com essa pessoa que tem alcoolismo. Não beber nem moderado. Por quê? Porque dessa forma você começa a ser coerente com a ideia que você quer passar. Que a vida em sobriedade pode ser melhor. A gente vai falar bastante sobre isso. Eu não estou dizendo, você... E eu não sei, tá? Aí já tem aqueles, mas Vitor, eu vou precisar... Eu nunca mais vou poder beber. Eu não tenho problema com álcool, Vitor, eu te garanto. Não estou dizendo para sempre. Eu estou dizendo, olha, você está na jornada. Tem várias pessoas que depois que o alcoolismo já está sóbrio, ele também já está sólida essa sobriedade, a coisa já pode ser diferente, mas é você que está nessa jornada, dando esses primeiros passos para fazer quem você vai parar de beber, existem algumas coisas que podem acelerar a sua jornada, e essa é uma delas. Porque como é que eu posso começar a pedir para o meu familiar parar de beber se eu bebo a torto e direito, se eu sempre que eu vou sair com ele eu bebo, se eu compro um monte de bebida para casa? Você entende? Isso precisa ter um pouco mais de coerência com a mensagem que você quer passar sobre a importância que é parar de beber. E o ponto aqui a gente vai falar sobre isso, tá? Eu sou tagarela, se eu pudesse eu falava tudo numa live, mas não dá. Mas é o seguinte, o ponto maior que isso não é nem parar de beber, é um veículo para chegar num destino. E essa eu vou deixar só o gostinho. Parar de beber é um veículo para chegar num destino. O alcoolista hoje não sabe, talvez, que você ama, ele continua bebendo porque de alguma forma ele não tem consciência clara e franca, ele não tem aquela consciência real de que ele ou ela vai se beneficiar parando de beber. E é isso que você vai criando. E aí quando você no meio dessa jornada essa pessoa vai querer parar de beber. E vai fazer aquilo que for necessário. E você não vai precisar ficar correndo atrás dessa pessoa para que ela não beba. Não vai ficar implorando o tempo todo, dizendo para ela não beber. O segredo é o amor contra o alcoolismo. Total, boa, Lourdes. É o amor e a ciência. Porque só amor funciona? Não. Só amor não funciona. Desculpa falar. Só amor não funciona. Quando a minha missão começou querendo ver alcoolistas mudando, coisas extraordinárias acontecendo. Hoje o veículo que eu tenho para causar isso
é ensinar os familiares, porque eu percebi que isso é o mais poderoso, é o mais eficaz e que a família ganha muito com isso. E aí várias pessoas são impactadas. Só que é o seguinte, porque a família tem uma coisa que eu não consigo ter, que ninguém mais consegue ter. Você tem uma coisa, ou potencialmente tem essa coisa, que não tem como você não adianta. Essa pessoa, ninguém vai ter isso, que é o amor, que é essa conexão. Por mais que hoje está bem desgastada, talvez, nesse momento, por mais que às vezes balance, esse relacionamento, essa importância, esse amor de verdade, ele é um poder muito impressionante. Só que é igual aquela coisa, não adianta ter um poder se você não sabe usar esse poder. E aí que a ciência entra. Para te dar ferramentas. Só a ferramenta ajuda? Não, a ferramenta é uma coisa fria, uma coisa distante. A ferramenta, no mundo está entupido de ferramentas para uma série de coisas. Precisa juntar essas duas coisas. Eu estou aqui para te ajudar a entender como usar as ferramentas para você conseguir, através do seu relacionamento, fazer quem você ama parar de beber e mudar a sua história e conquistar muita coisa além disso. Porque parar de beber é só o começo. Só o começo. E é pouco. Tá? A ideia é muito mais que isso. O contrário do alcoolismo é muito mais do que a sobriedade. E vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau!